Olha, se tem uma coisa que faz muito bem para o ego feminino, é dar uma mudada no visual. Cortar um pouco o cabelo, mudar a cor. Agora é importante sim, antes de pensar em elevar a sua autoestima com um bom corte, estar por dentro das tendências. Porque cabelo também tem moda. Para falar um pouquinho sobre isso, estou recebendo aqui a Mônica Lisboa, responsável agora sim pelo meu corte, pelas luzes. Seja bem-vinda. Tudo, obrigada, Fábio, tudo bem. Você sabe que todo mundo antes falava assim, onde é que você corta o cabelo? E eu vivia salpicando, né? Agora a Mônica me pegou. Agora de deu novo. Uma passada ali, não sai mais. É um prazer recebê-la. Obrigada, o prazer é meu. Que você esteve há pouco tempo aí fazendo curso para inovar, para se atualizar. Estive. O nosso mundo é um mundo que gira muito, muda muito, né, as tendências e tudo. A gente tem que estar sempre por dentro, sempre buscando cursos e tudo para a gente poder estar atualizado, né, para a gente trazer para a nossa cliente o que está na moda mesmo, o que é legal de usar agora. Então ontem ainda lá na TV Educativa eu entrevistei a Andréia Carpe e aí eu estava elogiando, eu falei, nossa, que lindo que tá teu cabelo. Ela, da Mônica, fui lá. Que amor, né? Ela tinha passado o dia comigo lá. Ela já é linda, né? Ficou linda, mais linda. E nem um amor, né, André? Um então o cabelo tem isso, tem o poder de transformar, deixar a mulher mais bonita ainda? Tem, com certeza. Ele a começar pela autoestima da pessoa, né, da mulher, até mesmo masculino, você faz um corte bacana, você traz uma autoestima, um ego, dá aquela levantada no ego da gente, então ele tem realmente esse poder. Tá. A gente trouxe, a produção separou algumas fotos, e como a gente não pode fazer certo e errado com pessoas na rua, porque fica até indelicado, a gente pegou fotos aleatórias da internet para você comentar. Se pode usar, se é tendência ou se não é. Feito? Tá feito. Quando você quiser. Olha lá, franja, como é que tá? Franja tá super em alta, franjas longas, aquela franja bem marcada em cima do cílio, embaixo da sobrancelha, em cima do cílio também, continua bem em alta. As franjas mais sólidas, mais retas, também essa linha mais reta de cabelo mais marcado, também está voltando bastante esse Chanel mais marcado, com a franja mais sólida, ele está voltando bastante, as franjas estão bem altas, dá para postar bastante nas franjas. Pode usar e abusar. Só que a franja tem aquela manutenção mais seguidinha, né? Então é bacana você manter a manutenção da tua franja também, porque ainda mais essa franja que ela é já uma franja mais longa, ela fica aquela franja que cresceu. Entendi. Daí ela não fica uma franja com corte, uma franja que tem caimento, que tem leveza. Então a franja tem que ser a manutenção mais seguida do que o próprio cabelo. O cabelo não precisa você às vezes cortar tanto quanto a franja. Mas quando você fala em seguida é o quê? Uma vez por mês, por exemplo? Mas numa média de uma vez por mês, porque é como se fosse um cabelo curto. O cabelo curto, você que tem cabelo curto sabe que é mais ou menos uma vez por mês. Você tem que estar mantendo ele para ele manter o corte. A franja é a mesma coisa. O meu ainda cresce muito rápido, né? Então tem que cuidar. Vamos lá, próxima. Cores, como é que estão as luzes? Essa tendência mais clara nas pontas e com a raiz mais escura, os ombre hairs, as californianas, ele continua bem alta, essa raiz que não é marcada, que é aquela raiz que vai descendo natural e daí ela vai clareando e embaixo ela é completamente loira, sabe? Então ele tem essa carga nas loiras, ele tá bem bacana. Você pode, logicamente, fazer de várias maneiras, fazer mais as pontas, fazer mais do meio, mais de cima, então depende o quanto que você quer ficar loiro, o quanto que você quer mudar o seu visual ou manter o seu visual, até mesmo as californianas e os ombre hairs, que são essa raiz mais longa, ele dá um tempo maior para você retocar. Entendi. Então demora é um mais truque, é um truquezinho legal. Para você deixar o teu cabelo dar aquela respirada bacana para ele tem ficar que ser legal. bem cuidado para não parecer que não deixei crescer também. Não tive tempo de retocar a raiz, isso. Né? Tá bom, vamos lá, próxima. O branco platino, como é que tá? O branco platino ele tem ainda, mas é mais raro ainda esse branco inteiro platinado, ele não é tanto, não é todo mundo que consegue que pode usar, então é um pouco mais limitado para algumas pessoas usarem, algumas pessoas envelhecem, outras não, então você tem que dar uma olhadinha, mas assim, ele ainda está ele ainda tem
tem sido usado, mas ele não está mais tão em alta. Não é assim, moda, fica bom para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Na verdade, a moda também tem disso, né? Porque nem tudo que está na moda realmente fica bom para todo mundo. Então você tem que dar uma olhadinha aqui que o platinado já não está tão em alta quanto outras cores. Ele é exótico, né? Ele é exótico. Eu acho chique. É lindo. Mas difícil de manter, que Deus livre. Eu já tive uma época. A cada meio milímetro de raiz já aparece tudo, né? Então... Mas eu acho super lindo. E aí, os cachos, como é que ficam os crespos? A mulherada parou com essa mania doentia de alisar os cabelos lindos? Não, a mulherada gosta de alisar o cabelo, apesar da tendência ser os ondulados, aquele, até não o cacheado, cachinhos dourados, assim, ele já não é tão usado. Mas aquele ondulado, que ele remete mais a um anos 60, sabe? Aquela onda mais marcada de lateral. Então ele tá bem alto, mas não é todo mundo que gosta. Entendi. Não é, a mulherada ainda vai um pouco mais pro liso, sabe? Agora elas viram um pouquinho a pontinha. Tem umas que já fazem um pouco mais enrolada, que já gostam, mas já vem de algum tempo usando esse cabelo enrolado. A preferência ainda é mais para os lisos. Você viu que o cabelo dela era o contrário? Ele era claro em cima e escuro embaixo. Não, eu até não reparei. Ali do fundo. Tá vendo? Por baixo é escuro e os claros por cima. Mas esse já não é mais tão usado hoje em dia. Teve uma época que ele estava bem alta. Você fazer essa nuca escura, como um fundo do cabelo, e a parte de cima bem clara. Então ele até tem algumas usando, mas já não é tão usado. Legal. Você não vê tão. Você vê mais ao contrário agora. As pontas claras e a raiz mais escura. Ok. Vamos lá, próxima. Olha que cabelo chique, gente. Lindo, né? Um Chanel mais repicado, mas esse volume dela também é uma coisa que está voltando bastante, esse volume da raiz, esse cabelo mais glamouroso, sabe? Cabelo mais capa de revista, essa coisa mais cheia, assim, ele tem bastante, assim, esses pontos de altura, assim, cabelo mais alto atrás, o cabelo mais cheio, ele tem voltado bastante, um cabelo tipo Brigitte Bardot, ele tem voltado bastante agora. Que bom. Eu adoro capacetão. Isso. O bom é aquelas capacetão, né? Acho lindo cabeção. Esses volumosos, né? Mas é maravilhoso, né? Um cabeção chique. Olha lá, que cor linda também, ó. Os acobreados, os loiros acobreados, eles estão maravilhosos, estão super em alta. Toda a tendência de acobreado, seja ele mais pro escuro ou mais pro claro, que é aquele loiro, com aquele leve tom acobreado, ele tá super em alta, foi tendência de inverno bastante, apesar de a gente ainda estar no inverno. Mas ele já começa agora com a primavera-verão um pouco mais claro, então umas mechas um pouco mais fortes, um acobreado um pouco mais chamativo. Para ele dar esse verão, ele combina bastante com o verão, essa cor mais chamativa, essa coisa mais forte nele. Então o acobreado ainda está bastante em alta. Pode investir aí. Pode investir no acobreado. Tá, tem mais? Preto escuro, chapado. Como é que é? Continua usando esse... Até usa. Ele fica até meio azulado, né? Tem até um fundo mais azulado nela. Ou até mesmo as mechas de cores. Agora tem bastante gente até... Usando, bastante gente, mas tem um pessoal que até procura essas mechas coloridas, essas mechas azuis, mechas... As vermelhas são mais normais, mas rosa, verde... Então, às vezes, apesar de ser mais ameninada, mas ainda tem gente que acaba procurando. O preto até tem, mas depende do caso também. Você tem que dar cuidar na manutenção também, dependendo de como for o teu cabelo natural, você tem uma manutenção mais seguida. Ou o branco, você tem uma manutenção mais seguida, porque ele contrasta muito. Então, às vezes, dá pra você ir dar numa clareada nele, porque o preto, ele acaba pesando. Entendi. Ele acaba pesando. Ele fica bonito para aquela pessoa que tem a pele bem clarinha, sabe? Então, ele dá aquele contraste com a pele, dá aquela... Parece que ele dá uma reanimada, dá aquela... Uma impressão saudável para a pessoa, sabe? Do que ficar a pessoa de pele branca com o cabelo claro. Então fica tudo da mesma cor, então ele dá um contraste legal. É bonito, né? Até, Eu acho bem bonito essa diferença. Essa diferença de cor. Então ele fica legal do que ele combina mais de você olhar do que você olhar uma pessoa bem branca com o cabelo clarinho claro. Também. Então ele fica tudo... Ou até a pessoa bem clara postar no acobreado, né? Que também contrasta e fica legal. Legal. Vamos lá. A última de hoje... Olha lá, os curtos, como é que estão? Essa cor dourada permanece?
Ele tem vindo um pouco agora a cor dourada junto com a cobreada, que ele dá esse tom mais quente, não é até junto com a cobreada, mas esse tom mais, é o loiro quente que a gente chama, ele tem vindo também o loiro mais dourado, mas a preferência ainda é mais para os mais claros, para aquele mais pérola, aquele mais platinado, então a preferência ainda é para esse, mas ele como tendência ele tem vindo bastante junto com as cores quentes, ou até você contrastar cores quentes com cores frias, então um loiro platinado com algumas mechas de um loiro mais dourado no meio, ele faz um contraste bacana, um contraste que agrada o olho, esse contraste que a gente fala, ele acaba ficando suave, harmonioso, bonito para você olhar, ele agrada aos olhos, então é legal de você colocar um platinado com um pouquinho, até um loiro rosé, tá vindo bastante um loiro rosé, que ele tem um fundinho do rosinha, sabe? Então ele fica bem bacana para esse contraste do loiro frio pro loiro quente, ou de cores quentes e cores frias. Adorei. Ó, conversei aqui com Mônica Lisboa, que atende aqui pertinho da TV, Balduino Tax 115, fica quase em frente ao posto aqui, né? Isso, em frente. Não tem erro, o telefone está no vídeo, 3323-0339. Mas antes de você escolher o seu corte ou escolher a cor que você vai usar, é importante passar por uma avaliação. A Mônica não cobra, a avaliação é gratuita, você senta, troca uma ideia, fala qual é o seu desejo, né? Isso. E dentro daquilo que você busca, ela vai deixar você, sim, mais bonita do que já é. Tenho certeza. Gosta de conversar para ver o que... É legal conversar para ver o que a pessoa espera e o que dá para fazer em cima do que a pessoa espera, que fique dentro das tendências, é bem legal. Apareça lá para conversar com a gente, que eu adoro conversar. Que bom. Eu tô lá hoje, 5h30 para cortar de novo, que já cresceu, né? Já. Quando a gente não quer, ele cresce rápido. É o desapego, tem que praticar o desapego com o cabelo, que ele cresce rápido. É um prazer sempre te receber, viu? Obrigada. Logo a gente te incomoda para falar sobre essas mechas que elas estão na dúvida, como fazer, como usar, tá bom? Com certeza. Obrigada. Obrigado, eu. Você está convidada aí a elevar a sua autoestima, ali na Mônica, tá bom? Mônica Lisboa, Confer Centro de Beleza, 3323-0339. Pode curtir no Facebook também, aí você fica sempre atualizado, conhecendo um pouquinho do trabalho da Mônica. Eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, vou para o intervalo, rapidinho, você pega lá o seu café, sua água, dá uma olhada nas crianças e volta, que no próximo bloco é Moda em Calçados com a Clube do Pé. Até já!